Bom dia, Hare Krishna, tudo bem com vocês? Então vamos seguir aqui com a nossa leitura do Śrīmad Bhagavatam, aqui pela ISKCON Rio de Janeiro. Estamos no canto 3, capítulo 4. Vamos cantar um pouquinho, daqui a pouco a gente inicia a leitura, ok? Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshakarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshakarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Marcos Hanuman, reverências a todos. Vocês poderiam me dizer, por favor, se está ok, imagem, som? Porque toda hora está aparecendo aqui para mim uma mensagem de que a conexão está lenta. Então, confirmem para mim aí, por favor, se está tudo ok, tá? Bom, então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Trouxe vários livros hoje. Com a nossa leitura do Śrīmad Bhagavatam, com tradução e comentários de Srila Prabhupada. Nós estamos, como eu falei, no terceiro canto aqui, né, na sequência da ISKCON Rio. Estamos no capítulo 4, sim, está tudo ok. Muito obrigada, Marcos. E hoje é o verso 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Yatra Narayano Devo Narascha Bhagavan Rishi Mridu Tivranta Pudirgam Tepate Lokabhavano. Yatra, onde Narayanaha, a personalidade de Deus, Devaha, pela encarnação, Naraha, ser humano, Cha, também, Bhagavan, o Senhor, Rishi, grande sábio, Mridu, afável com todos, Tivram, rigorosa, Tapaha, penitência, Dirgam, há muito, Tepat, executando, Lokabhavano, bem-estar de todas as entidades vivas. A tradição diz o seguinte: Alim Badarikajrama, a personalidade de Deus, em sua encarnação como os sábios Nara e Narayana, tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as amáveis entidades vivas. Então, vamos fazer uma leitura tradicional, tá, do significado, e depois eu vou contextualizar um pouquinho e tentar comentar os comentários de Prabhupada, tá? O significado de Prabhupada diz o seguinte: Badarikajrama, nos Himalaias, a morada dos sábios Naranarayana, é um importante local de peregrinação para os hindus. Mesmo hoje em dia, centenas e milhares de hindus piedosos vão oferecer seus respeitos à encarnação de Deus, Naranarayana. Parece que mesmo 5.000 anos atrás, este local santo estava sendo visitado por um santo como Uddhava. E já naquela época, o local era conhecido como um local antiquíssimo. Esse local de peregrinação em particular é muito difícil de ser visitado pelos homens comuns por causa de sua difícil situação nos Himalaias, em uma região que fica coberta pelo gelo quase o ano inteiro. Durante alguns meses do verão, as pessoas podem visitar esse local, tendo que passar por grandes contratempos pessoais. Há 4 damas, ou reinos de Deus, que representam os planetas do céu espiritual, o qual consiste do Brahma-jyoti e dos Vaikunthas. Esses damas são Badarikajrama, Ramesvara, Jagannatha Puri e Dwaraka. Os hindus fiéis ainda visitam todos esses locais santos para aperfeiçoar sua compreensão espiritual, seguindo os passos de devotos como Uddhava. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militanya Natasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukha Swami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamne. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repetindo o verso 22, ali em Badarikajrama, a personalidade de Deus, em sua encarnação como os sábios Nara e Narayana, tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as amáveis entidades vivas. Bom, então vamos contextualizar primeiro um pouquinho, né? Onde estamos, caso alguém aqui não esteja acompanhando a leitura, né? Então, no início do capítulo, primeiro aqui nós temos, bom, nesse verso exatamente não, né? Mas todo esse capítulo a gente tem uma conversa entre Vidura e Uddhava, né? Uddhava está respondendo algumas perguntas de Vidura, contando algumas coisas para ele. E no início desse capítulo, né, é dito que Uddhava, ele havia sido advertido por Krishna para partir para esse local nos Himalaias, chamado Badarikajrama, hoje conhecido como Badrinath.
Então, o próprio Krishna tinha falado, olha, Uddhava, você que é, né, um grande santo, vá para os Himalaias, né, para esse local, porque após a minha partida, né, algumas aflições começarão a acontecer, né, após a partida de Krishna e após a aniquilação da dinastia Yadu. Então, Krishna instrui Uddhava a ir para os Himalaias, né? Mas isso ali no verso 4 e verso 5 desse capítulo 4 que a gente está lendo. Mas Uddhava, ele desobedece Krishna, né? Uddhava, ele diz que seria insuportável para ele a dor da separação de Krishna. Então, ele desobedece Krishna por amor e segue Krishna, né? Ele fica ali seguindo os passos, preferiu seguir Krishna, né? E ele vai seguindo Krishna, ali Krishna senta ali à beira do rio Saraswati, etc, né? Krishna vê que ele o seguiu e fala com ele, dá mais algumas instruções, né? Mas após a partida de Uddhava, isso Uddhava está contando para Vidura, né? Após a partida de Uddhava, após a partida de Krishna. Uddhava está contando para Vidura que após a partida de Krishna, ele então, né, muito aflito, muito pesaroso com a dor da separação de Krishna, ele então segue essa instrução de Krishna, ele obedece Krishna, ele desobedeceu, mas depois obedeceu, né? E ele vai então para os Himalaias, peregrinar nos Himalaias, meditar lá, nesse lugar chamado Badarikashrama, né? Então ele segue as instruções e vai para os Himalaias. Esse local chamado Badarikashrama, como eu disse, hoje ele é conhecido como Badrinath. Tem um templo lá, é bem lá nas montanhas, né, dos Himalaias. Tem um templo lá nesse local chamado hoje de Badrinath, e com deidades, né, de Nara Narayana, e é um local de peregrinação na Índia muito conhecido, né? Tanto que Prabhupada, a gente vai comentar sobre isso, né? Mas Prabhupada, ele utiliza aqui as palavras hindus 2 vezes, né? Ele utiliza centenas e milhares de hindus piedosos vão oferecer seus respeitos à encarnação de Deus Nara Narayana, e depois ele diz, né, que os hindus fiéis visitam esses 4 locais que Prabhupada fala aqui, né? Badarikashrama, Rameshvara, Jagannatha Puri e Dwaraka. A gente vai comentar isso. Mas só falando um pouquinho sobre esse local chamado Badrinath, ou Badarikashrama, né? Tanto o seu nome, quanto o nome desse local no Himalaia, quanto a sua importância, deve-se à sua relação com essa encarnação de Krishna chamada Nara Narayana. São 2 gêmeos, né? 2 sábios, 2 rishis, Nara Narayana Rishi, que aparecem, né, em Satya Yuga, e que eles vão fazer tapácia, né? É dito que eles vão fazer austeridade lá nesse lugar, lá em Badrinath, em Badarikashrama, né, nos Himalaias. E como esse verso de hoje diz, né, esse nosso verso de hoje diz, para o benefício de toda a humanidade. Então, só para a gente comentar rapidamente sobre essa encarnação Nara Narayana, né, a gente tem no canto 1, capítulo 3, ele é dito, Krishna é a fonte de todas as encarnações, né? E ali nesse capítulo aparecem as principais encarnações de Krishna. E no verso 9, vamos lá, no verso 9, aparece então a encarnação de Nara Narayana, que é dito que é a 4ª encarnação de Krishna. Eu gostaria de ler aqui esse verso, só pra gente... Achei, não, é o verso 9. Só pra gente comentar um pouquinho mais sobre essa encarnação, tá bom? Então, verso 9, capítulo 3, canto 1. Na 4ª encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Prabhupada não diz aqui, né, nesse verso, mas é dito no Mahabharata. Em outros lugares vai ser dito também no Bhagavata por Prabhupada, que Nara e Narayana também eram Arjuna e Krishna, né? Krishna com seu companheiro Arjuna teriam aparecido como Nara e Narayana, né? Para executar austeridades lá em Satya Yuga. Vamos ver o significado. Hare Krishna, Arthur Ferreira.
Vamos ver o significado de Prabhupada sobre esse verso, né, da encarnação de Nara Narayana. Como o rei Rishabha aconselhou a seus filhos, tapasya, ou aceitação voluntária de penitência para a compreensão da transcendência, é o único dever do ser humano. Isto foi feito de maneira exemplar pelo próprio Senhor para nos ensinar. O Senhor é muito bondoso para com as almas esquecidas. Ele, portanto, vem pessoalmente e deixa após si as instruções necessárias. E também envia seus bons filhos como representantes para chamar todas as almas condicionadas de volta ao Supremo. Recentemente, ainda dentro da memória de todos, o Senhor Chaitanya também apareceu com o mesmo propósito, mostrar favor especial para as almas caídas desta era da indústria do ferro. A encarnação de Narayana ainda é adorada em Badari Narayana. Então, Prabhupada está comentando aqui desse local também, né? Em vários nomes, né? Badari Kajrama, Badari Narayana, Badrinath, na Cordilheira dos Himalaias. Então, interessante, né? Que quando o Prabhupada fala dessa encarnação de Nara e Narayana, né? Tanto no verso do Bhagavata quanto no significado de Prabhupada, são enfatizadas duas coisas, né? Primeiro, essa tapasya que é feita por essa encarnação de Krishna, como Nara Narayana, né? Os gêmeos Nara Narayana. E como ele faz essa austeridade como exemplo, né? Para dar o exemplo de que esse é um caminho. E também para o benefício de todos, né? Então, nesse verso especialmente de hoje, né, é dito para o bem-estar de todas as amáveis entidades vivas. Então, Nara Narayana está fazendo tapasya lá nos Himalaias para o bem-estar de todas as amáveis entidades vivas, né? Então, como o Prabhupada diz, Krishna é muito bondoso, né? E ele tem uma encarnação que vem só para fazer austeridades, para dar o exemplo e para o benefício de todos. Não tem como não se lembrar de Jesus, né? A gente aqui no Ocidente, com essa tradição judaico-cristã, não tem como não se lembrar de Jesus, né? Como Jesus também, não uma encarnação de Krishna para nós, né? Mas com certeza um avatar, alguém que foi potencializado, né? Existe uma outra palavra, não é potencializado, enfim, esqueci a palavra, né? Mas alguém que também veio dar o exemplo, né? É uma encarnação que vem só para dar o exemplo e para praticar também algumas austeridades, como oh meu Deus, quando tá lá, me fugiu a palavra também. Mas que ele é morto, né? Então aquilo ali também é dito pelos cristãos que é feito para o bem de toda a humanidade, né? Para o bem de todos. Quando a gente fala em Nara e Narayana, também não tem como não lembrar de um dos versos mais importantes, que inclusive os devotos recitam antes de ler o Bhagavata, né? Que é o verso 4 do capítulo 2 do canto 1 também. Vamos ler aqui, para a gente ver a importância de Nara e Narayana também, né? Verso 4, devia ter marcado aqui, né? Para não ficar procurando. Então, os devotos cantam, né? Narayana namaskritya naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaya udirayet. Antes de recitar este Śrīmad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar, né, de Nara Narayana, dessa encarnação, antes de ler esse capítulo sobre as encarnações de Krishna, foi vendo os devotos recitarem esse verso antes de ler o Śrīmad Bhagavata, né? Que devemos prestar reverências a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, ok?
Bom, então o Prabhupada aqui no final desse significado, ele vai dizer que há 4 damas, né? Damas, para quem não sabe, é um local sagrado. Deixa eu só dar uma pausa aqui para responder o Marcos. Mataji, a senhora disse que Jesus é uma encarnação de Krishna para nós ocidentais, isso é correto? Não, não foi isso que eu disse, foi justamente o contrário, Marcos. Eu disse assim, para nós não é uma encarnação de Krishna, né? É porque como eu estava falando das encarnações de Krishna que praticaram tapasya, né? Para o bem de todos, Prabhupada fala de Nara Narayana e fala de Chaitanya Mahaprabhu, que são avataras de Krishna, né? E aí logo em seguida eu citei Jesus, né? Disse que não dava para lembrar, como não lembrar de Jesus. Daí eu falei, mas para nós Jesus não é uma encarnação de Krishna, né? Apesar disso, eu quero citá-lo, né? Porque nos lembra essa ideia de austeridade, de uma vida de austeridade para dar o exemplo e também para beneficiar a todos, tá? Foi justamente o contrário, Marcos. Mas vamos lá. Então, Prabhupada, no final aqui do significado, ele fala que há 4 damas, ou seja, damas são locais sagrados, né? E Prabhupada diz que são locais de peregrinação. Mas olha que interessante, ele fala que são locais de peregrinação para os hindus fiéis, né? Porque quando a gente lê essa parte, nos fica um pouco estranho, né? Não ter aqui locais como Vrindavana, como Navadvipa, né? Então, para nós fica um pouco estranho assim ver que esses 4 damas sagrados representam o reino de Deus na Terra, né? Mas Prabhupada, ele está falando aqui sobre locais de peregrinação para os hindus, né? E nós, assim, Prabhupada nunca nos colocou dentro dessa, apesar, né, das pessoas verem como uma linha hinduísta, Prabhupada sempre nos coloca como Vaishnavas, né? Gaudias Vaishnavas. De novo, para quem é de fora, também faz parte do hinduísmo, mas para nós a gente não vê assim, né? Só para falar um pouco sobre esses locais também, que é bem interessante, eles são chamados de Chaturdama. Chatur é 4 e Dama é um local sagrado, né? Esse Chaturdama, ele foi definido por Shankaracharya, que foi um importante filósofo teológico, né? Teólogo, desculpa, da Índia, tá? Mas Shankaracharya, apesar de a gente ter, né, relatos de que no final da sua vida ele escreve um poema, Bhaja Govinda, reconhecendo Govinda como a suprema personalidade de Deus, Shankaracharya é um filósofo monista, tá? É uma linha diferente da nossa. Então, mas Shankaracharya, ele definiu esse Chaturdama de acordo com locais de peregrinação, que como Prabhupada diz aqui, hindus fiéis realmente seguem, né, visitam esses locais peregrinando. Essa coisa da peregrinação é muito forte na Índia, né? E Shankaracharya, ele define esse Chaturdama de acordo com as 4 yugas, as 4 eras, né? Então é dito, por exemplo, que Badrinath, que está ali no estado de Uttarakhand, seria o local sagrado referente a Satya Yuga, a primeira era. Por quê? Porque foi em Satya Yuga que Nara Narayana Rishi praticaram austeridades nesse local, né? Ramesvara, por exemplo, que fica no estado de Tamil Nadu, lá na Índia também, seria o local de peregrinação referente a Treta Yuga, a segunda era. Por quê? Porque foi lá, em Treta Yuga, que Rama, o senhor Rama, nesse local, né, construiu a famosa ponte com Hanuman, com seu irmão Lakshmana, a ponte até Sri Lanka, né, para resgatar Sita. Então, esse seria um local, um local sagrado referente a Treta Yuga, né, que teve esse passatempo do senhor Rama. Dwaraka, que fica no estado de Gujarat,
seria o local de peregrinação referente a Dwapara Yuga, que seria a terceira era, porque foi em Dwapara Yuga que Krishna teve alguns passatempos ali, né? Dwaraka foi um local que Krishna escolheu para viver, né, com as suas esposas, e nesse sentido seria esse local, segundo Shankaracharya, de peregrinação sagrado, tá? E por último, Jagannatha Puri, esse sim muito importante para nós, que fica no estado de Orissa, né? Segundo Shankaracharya, seria o local de peregrinação referente a Kali Yuga, né? Porque é dito, né, segundo essas outras linhas, que Jagannatha seria ali a encarnação, né, em Kali Yuga, onde Krishna é adorado como Jagannatha em Kali Yuga, né? Deixa eu dar aqui só um Hare Krishna para Aramanti, para Ramasaka e para Sanatana Dharma. Hare Krishna, bom dia. Bom, então, esse Chaturdama, né, que nós falamos aqui, foi estabelecido por um monista, né, Shankaracharya, e ele é muito seguido pelos, como Prabhupada fala aqui, pelos hindus fiéis, né, são locais de peregrinação muito importantes, ficam muito lotados, né, o ano inteiro de pessoas, exceto Badrinath, né, porque Badrinath no Himalaia só vai abrir no verão, só abre 3 meses lá para peregrinação, né, porque o resto do ano está coberto de gelo, não é muito difícil o acesso. Então, mas são locais de peregrinação muito importantes. Agora, vale dizer, né, que como eu comentei há um pouco atrás, uns minutos atrás, nós somos Gaudiya Vaishnavas, né? Nós somos Rupanugas, Prabhupada-nugas, ou seja, nós somos seguidores, né, de Prabhupada, que é seguidor de Rupa Goswami, que é seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Nós somos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, né, que para nós é essa encarnação mais importante, né, de Kali Yuga, que vem nos salvar com Sankirtana Jaga, com Mahamantra Hare Krishna, né? Então, para os Gaudiyas Vaishnavas, que são os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, outros locais de peregrinação, existe uma outra lista, né, de locais de peregrinação. Não que esse Chaturdama não seja importante, né? São locais de fato sagrados que podemos visitar. Imagina, Badrinath foi onde a encarnação de Krishna como Naranarayana fizeram austeridades. Ramesvara, onde o Senhor Ama esteve, né? Dwaraka, onde Krishna viveu com suas esposas, Jagannatha Puri. Enfim, são locais sagrados sim, mas para os Gaudiyas Vaishnavas existem outros locais muito importantes para a nossa linha, né? Como Vrindavana, onde Krishna executa os seus passatempos mais doces, que são seus passatempos da infância, né? Onde tem Govardhana. Também locais como Navadvipa, onde nasceu o Senhor Chaitanya, né? Bom, ali, né? Mayapur, Jaipur, existem uma outra lista de locais que são muito importantes para os Gaudiyas Vaishnavas, que é a nossa linha, né? Então, Prabhupada nos falou, né, da importância dos locais de peregrinação. Pela história de Chaitanya Mahaprabhu, a gente sabe que Chaitanya Mahaprabhu, ele começa a pedir ali para os seus discípulos, né, os Goswamis, para começarem a resgatar alguns locais sagrados que já estavam perdidos. E olha, Chaitanya Mahaprabhu é bem depois de Shankaracharya, né? Quando Shankaracharya definiu esse Chaturdama, isso foi muito antes, né? Então Chaitanya Mahaprabhu, quando aparece no século XVI, que está bem pertinho da gente, ele começa a resgatar outros locais sagrados de peregrinação muito importantes para nós. E aí sim é para onde os Hare Krishnas, ou os Gaudiyas Vaishnavas visitam, peregrinam, né? Então isso é muito importante só para dar essa diferença, né? Para a gente não achar que a gente tem que ir lá em Badrinath, mas também podemos ir. Quem quer ir nos Himalaias, né? Inclusive eu estava lendo que é um local também, assim, que não só onde Naranarayana Rishi fizeram austeridades, mas existem muitos outros passatempos, né? Nesse local, bem auspicioso, né? Parece que os Pandavas passaram por ali também quando
no final da vida se retiram, né, e vão para os Himalaias, passaram por ali, enfim, lugar bem auspicioso também. Mas desses 4, Jagannatha Puri também é muito importante para a gente em Orissa, né, é um dos locais de peregrinação para os Hare Krishna, né, para os Gaudiyas Vaishnavas. Bom, Prabhupada, só para finalizar então agora nossa aula, queria só tratar do assunto de que Prabhupada, ele enfatizou enquanto em vida a importância da peregrinação, né? É muito importante que façamos a chamada peregrinação. Vou ler um textinho aqui rápido em que Prabhupada é citado falando sobre essa importância, por que isso é importante, tá? Mas só para falar um pouco sobre isso, nós podemos fazer essa peregrinação mesmo no Brasil, né? Nós temos damas sagradas, ou seja, templos no Brasil que são bem legais, que a gente pode começar a nossa peregrinação por aqui, né? A gente tem aqui, como está na minha camisa, olha, Nova Gokula, que é o templo mais antigo do Brasil, né? Em Pindamonhangaba, São Paulo, Hare Krishna Prabhu. Temos também Gora Vrindavana, em Paraty, né? Temos Ashram Vrajabhumi em Teresópolis, temos Ecovila Govardhana em Santa Isabel, São Paulo, temos Ecovila Vrajadama em Caruaru, em Pernambuco, enfim, vários locais, né, onde temos deidades, projetos que são considerados damas sagrados também. Podemos começar nossa peregrinação pelo Brasil. Mas, de fato, Prabhupada enfatizou a importância da peregrinação na Índia. Porque os indianos, como eles nasceram lá, né, e essa devoção, ela já é cultural, né? Esse aspecto da devoção a Deus, ele já nasce ali, a criança desde cedo já tem essa cultura da peregrinação, da devoção, da reverência, da austeridade, isso é muito cultural na Índia. Para nós estamos ainda assim, tentando entender, aprendendo, né? Então, qual é a importância da peregrinação? Quando a gente vai à Índia peregrinar por aqueles locais sagrados e ter contato com os indianos devotos, né, Gaudiyas Vaishnavas também, a gente consegue compreender melhor, através da cultura, essa devoção, essa reverência, essa austeridade, né? Porque uma coisa é a gente falar que, vamos fazer austeridade de acordar 3 da manhã, cantar nossa japa antes do Mangala e etc. Enfim, inventar um monte de austeridade. Outra coisa é você ir à Índia, eu não fui, mas já ouvi relatos, né? E você vê os indianos fazendo aquela peregrinação, aquele parikrama em Govardhana, descalços e levantando e abaixando, enfim. É diferente, né? Você ter esse contato e ver a devoção das pessoas quando abre o altar, né? Eu vou mostrar aqui 2 livros do meu guru que ele fala sobre isso. A devoção, você fala, nossa, realmente estou muito aquém, né? Isso aqui que é austeridade, isso aqui que é bhakti. Então, é importante a gente ir lá ter esse contato, né? Para entender melhor o que Prabhupada está dizendo. Então, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda nessa aula aqui. Meu guru, ele tem 2 livros, né? Que falam de locais de peregrinação. E ele faz quase como um relatos de viagem, mas com muita filosofia também, que primeiro ele lançou 7 dias em Puri, a terra sagrada de Jagannatha, que eu vou ler um trechinho aqui, que ele vai citar Prabhupada, falando sobre a importância da peregrinação, e depois ele lançou 7 dias em Jaipur, a sagrada terra de Govindji, né, que é um importante local para onde vai as deidades, né, a deidade de Govindji, que foi adorada pelos Goswamis, Sanatana, Rupa e etc. Bom, então deixa eu ler para finalizar nossa aula, se vocês me permitem, um trechinho aqui do prefácio, que é bem legal e tem a ver com a aula de hoje, desse livro 7 dias em Puri, de Chandramukha Swami. O título é Devoto não tira férias, peregrina. Então vou ler um trechinho. Devoto não tira férias, peregrina, e enquanto visita os vários locais sagrados ligados à lila do Senhor, por este simples e prazeroso processo, o coração do devoto peregrino se purifica, seus horizontes se ampliam
e ele sente grande inspiração e bem-aventurança na execução de seu serviço devocional. Jaya Padmanabha Das Fábio. Arthur Ferreira, meu guru é Chandramukha Swami, tá? O autor aqui desse livro. Então, olha que interessante que ele fala, né? Como você peregrina e aí seu coração se purifica e quando você volta, você executa com mais inspiração e melhor o seu serviço devocional, né? Olha a importância da peregrinação, principalmente na Índia. Além de serem altamente desejáveis, tais vivências constituem parte essencial do processo da consciência de Krishna. Em seu Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakura expressa sua determinação de peregrinar pelos locais sagrados. Abre aspas para Bhaktivinoda. Na companhia de devotos amorosos, visitarei todos os lugares por onde o Senhor Chaitanya passou, executando seus passatempos transcendentais. Fecha aspas. Então, nada de ir sozinho, hein? Peregrinação é na companhia dos devotos. Srila Prabhupada também enfatizou a importância da peregrinação, olha aí o que eu falei, quando instruiu todos os seus seguidores a visitarem a Índia regularmente, se possível a cada ano, para assimilarem a cultura e o humor devocional que ainda permeiam o povo indiano, particularmente os habitantes dos Dhamas, os habitantes de Govardhana, né, de Vrindavana, de Navadvipa e etc., Jagannatha Puri. Na época, Prabhupada foi questionado por um dos líderes da ISKCON, que considerava tal instrução imprática, pois alegava que a verba necessária para pagar as passagens de tantos devotos poderia ser mais bem utilizada na construção de templos e na expansão da pregação no Ocidente. A isso, Prabhupada respondeu dizendo que seria melhor economizar parando de comer. Assim como precisamos de alimento para manter o corpo vivo, Prabhupada considerava essencial que os devotos viessem à Índia para manterem-se espiritualmente nutridos e saudáveis. Então é isso, né? Que Krishna nos conceda essa misericórdia de termos a possibilidade, né, de viabilizar a nossa viagem para a Índia. Não para desfrutar, não para fazer, né, viajar, descansar, mas para peregrinar, nos purificar. E como Chandramukha Swami Maharaj falou aqui, né, para entrarmos no humor devocional que ainda existe nos indianos, né? E assimilarmos essa cultura da austeridade, essa cultura da devoção que ainda existe na Índia e não existe aqui no Ocidente. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, podem ficar à vontade, tá? Eu não consigo ver aqui a lista de pessoas. Eu não sei mesmo ver a lista para eu dar um tchau aí para quem está ao vivo. Mas é isso. Muito obrigada por todos, pela audiência, por todos que ficaram até agora, né, ouvindo. Vente a calpa a todos. E um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Srimad Bhagavata Ki Jai. Haribol.